Infelizmente já se perdeu, mas nem
Deus esclarecer melhor para a sua vida. No mundo físico natural você é só mais um, mas no mundo espiritual Deus está contigo. E quem está com Deus sempre vence a multidão ou a grande maioria. Mas além Deus nunca precisou e jamais vai precisar que a maioria esteja com Ele para produzir uma grande transformação ou revolução. Não! Deus precisa de um homem ou uma mulher que tenha a mente transformada, mudada, e através de um só, ele pode mudar todo o ambiente onde o mesmo está inserido. Elias é somente um homem, mas Elias sabe, eu estou com Deus. Acabe está com a multidão, Acabe está com a nação, Acabe está com o poder humano, Acabe está com a grande maioria, está com 450 homens que vão oferecer sacrifício a Baal no altar, mas eu estou com Deus, e quem está com Deus não precisa de mais ninguém. Oh, glória a Deus. Hoje está falando para Acabe, suba e você será aplaudido, vai descer do monte vitorioso. Acabe aceita a proposta, o desafio, reúne a multidão, os profetas, sobe o monte, e no alto do monte Elias descreve o cenário que ele encontrou. Elias fala que quando ele chegou no alto do monte, ali estava o altar. Porém o altar, com o decorrer do texto da passagem, você vai observar que ele estava completamente desorganizado, fora de ordem, bagunçado. Porque isso é o que o diabo faz, ele desorganiza aquilo que outra hora o Espírito havia organizado. Outra hora o altar era exclusivo para oferecer sacrifício a Deus, agora já não é mais, o altar está completamente fora de ordem. E é por isso que Elias vai deixar os profetas de Baal oferecer um sacrifício primeiramente a Baal, porque Elias sabe, meu Deus jamais vai receber sacrifício, culto em um lugar desorganizado. Deus é organizado e merece um ambiente organizado, oferecendo culto e sacrifício a Ele. Glória a Deus. Elias olha o cenário e vê que o altar está completamente fora de ordem. Deus jamais vai se manifestar naquele ambiente, naquele local. Então o altar existe, mas só que o dono da vida não visita mais o altar. O altar existe, mas por conta da desorganização, da bagunça, Deus já não se manifesta mais no altar. O altar existe, mas somente existe. E dura coisa é somente existir, não sentir mais a presença dele visitando o altar. Não ter mais a sensibilidade de derramar uma lágrima, saber qual foi o último culto que falou em línguas, não saber qual foi o último culto que sentiu o arrepio da presença dele visitando o altar. Tudo que o diabo mais quer é que você passe somente a existir dia após dia e não tenha mais a visitação do Espírito de Deus no altar. O altar existe, mas Deus não se manifesta no altar. De minutos Deus vai se manifestar. Glória a Deus. A Bíblia diz que a atitude de Elias vai ser organizar o altar para Deus. A mente de todos está corrompida por conta da idolatria, mas a mente de Elias já foi transformada pelo Espírito. Ele tem entendimento da situação. Quem entende a situação ao seu redor compreende e tem a sua mente transformada. A mente de toda a nação está corrompida pela idolatria e não conhece mais a verdade, mas Elias sabe, eu sirvo o Deus verdadeiro. Aleluia. Deus que eu sirvo, esse é o Deus verdadeiro. Mas a nação está indo no outro caminho, eu vou na contramão. Glória a Deus, mas eu continuo servindo a Deus. Elias vai
consertar o altar para oferecer sacrifícios a Deus no altar. Mas a culpa, se existe alguém culpado do altar está desorganizado, logicamente não é de Elias, pois o mesmo afirma: só eu fiquei por profeta do Senhor. Ele está dizendo: eu continuei servindo exclusivamente, somente a Deus. Então a culpa do altar estar desorganizado é da nação que se corrompeu, se distanciou de Deus e se aproximou de Baal. Poderia Elias olhar para o cenário e falar: eu não vou consertar o altar coisa nenhuma, porque a culpa não é minha, já estou fazendo demais em encarar o rei e na contramão, correndo o risco de morrer, simplesmente para acabar com a seca e trazer esclarecimento para a mente de vocês, que eu sirvo o Deus verdadeiro. Então é vocês que vão organizar o altar, porque a culpa é vossa do altar estar desorganizado. Mas em momento algum você vai ver Elias apontando culpados, ou esperando que alguém tenha um posicionamento para ir arrumar o altar para ele oferecer sacrifícios a Deus. Elias não espera que alguém tome a frente. Elias sabe que o Deus que ele serve é o Deus verdadeiro e ele foi quem lhe chamou. Elias não espera terceiros para ele fazer o que é necessário ser feito, pois Elias tem a mente transformada. Deus já transformou completamente a sua mente. Ele consegue enxergar o lógico: eu sirvo o Deus verdadeiro. Se eu esperar que alguém tenha um posicionamento, nós vamos morrer no meio da seca. Eu não vou esperar que ninguém tenha esse posicionamento. Deus me colocou aqui e é eu que vou organizar o altar. A culpa não é minha, mas eu vou tomar a frente para haver uma grande mudança e transformação. Glória a Deus. Tem pessoas que estão com a mente já atrofiada, corrompida por esse mundo, e fica esperando que outros terceiros tenham atitude. Ele até deseja adorar a Deus, mas fica esperando que o companheiro do lado adore, porque se o do lado adorar, ele também adora. Se alguém levantar a mão, ele também levanta. Você não tem que depender de terceiros para ter atitude, tem atitude própria. Glória a Deus. Se de fato a tua mente já foi transformada, mudada, evoluída pelo Espírito Santo de Deus, entenda: enquanto você depender de terceiro, tua vida vai ficar estagnada, parada, morta no meio da sequidão. Mas faça como Elias. Se ninguém está tendo posicionamento, se posicione você. Glória, tome a frente. Fazer o que eu estou desejoso em fazer. Se eu adorar, vou ficar sozinho adorando. Faça como Elias. Se Elias dependesse de terceiros, a situação ia continuar na mesma. Não dependa de terceiros, toma a frente, porque através de todo o ambiente pode ser transformado e mudado. Quem tem a mente já transformada e está entendendo que o céu está ministrando aqui nessa noite, que não precisa de terceiros, mas veio para entregar o seu culto na exclusividade para Deus. Abre a boca e agora, e quem você
que eu sou a dor, assim Deus me informou, ninguém poderá calar a voz do coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sobra. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, que toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar uma adoração. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar uma adoração. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Podem ser líderes na sua glória e Deus, amém? Quando eu vou falar de Deus, pode ficar com o povo cuidado também. Paz do Senhor, igreja. Todos aqui é jovens essa noite, amém? Volte a orar como você orava, volte a cantar como você cantava.
se era domingo. Criança
Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de onde ele estava esquecido. Glória a Deus, aleluia! Estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. Aleluia! O paralítico estava esquecido, no tanque de beleza estava esquecido, o cego brasileiro estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido. Glória a Deus! Venderam ele estava esquecido, venderam ele estava esquecido, deram uma música ele estava esquecido, Aleluia! dolorosa estava Santo, esquecido, Senhor! crucificaram ele estava esquecido, primeiro dia estava esquecido, o segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não para de dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Glória a Deus, Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Jeremias, filho de Ilquias, foi chamado em sua tenra idade para o ministério profético. Seu longo ministério, por assim dizer, durou aproximadamente 40 anos. Ele inicia em 626 a.C., no 13º ano do reinado de Josias, e ele vai passar por alguns reis de Judá, dentre eles Jeacá, Joaquim e Zedequias. Jeremias era naturalmente melancólico, recluso, analítico e autocrítico por natureza. Ele vai ser apropriadamente chamado de o profeta chorão. O povo de Judá estava vivendo uma verdadeira apostasia, e apesar da promessa do capítulo 31, que Deus disse que firmaria com aquele povo uma aliança perpétua, no geral, a mensagem de Deus a partir do ministério de Jeremias é uma mensagem dura, de juízo. Deus conclamando o povo ao arrependimento dos seus pecados e prometendo restauração. É Jeremias, por exemplo, que vai profetizar a vinda da Babilônia e a destruição de Jerusalém. Se nós fôssemos dividir a mensagem de Deus a partir do ministério de Jeremias, poderíamos seccioná-la em 3 partes. Primeiro, julgamento de Deus diante da apostasia do povo. Segundo, arrependimento do povo face ao prenúncio do julgamento de Deus. E terceiro, restauração, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Eu não sei se existe uma área da sua vida que as coisas estão fora do lugar e que você precisa que o Senhor restaure. O nosso Deus é um Deus de restauração. No capítulo 17, nós encontramos o momento em que Deus chama Jeremias. Ele era apenas uma criança. Deus entrega esse ministério profético, e muitas mensagens dadas por Deus a partir do ministério de Jeremias de forma direta.
Porém, no capítulo 18, Deus muda o método, a estratégia. A mensagem de Deus viria a partir de uma experiência material e visual. Jeremias, por sua vez, deveria descer até uma oficina convencional, um lugar úmido, cheio de barro, onde um homem estaria trabalhando com a argila sobre as suas rodas. E a partir daquele ambiente, a mensagem do Senhor viria ao coração de Jeremias e a partir do seu ministério, a nação de Judá. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 2. O verso de número 2 nos diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu quero separar em 3 partes. Primeiro, levanta-te. Esta expressão levanta-te me remete à ideia de sair da inércia, de tomar uma atitude, de ação. Se levantar é se posicionar. Deus está pedindo uma atitude do profeta Jeremias. Esta pequena expressão nos remete à ideia de sairmos da inércia, da estagnação, de nos movimentarmos. Deus pede em primeiro lugar uma ação. E é interessante que todas as vezes que Deus pede uma ação para o homem, é o próprio Deus que irá capacitar o homem para tal ação. Isso fica claro, por exemplo, em Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2, quando de forma semelhante Deus fala com o profeta Ezequiel, dizendo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel e o colocou em pé. Então o mesmo Deus que pede uma ação, é o Deus que irá te capacitar para executar tal ação. Eu concordo com o grande avivalista Jonathan Edwards, que dizia que tudo que você tem para receber de Deus depende 100% de você, mas depende também 100% de Deus. Só que o nosso 100% vem de Deus. Ou seja, a força que você precisa para tomar ação, a capacidade que às vezes você acha que não tem para se posicionar, ela vem de Deus. Deus é a fonte da nossa força, da nossa capacidade. Se Ele está pedindo uma ação, Ele irá te subsidiar para executar tal ação. Segundo lugar, Deus dá uma direção. O versículo diz: levanta-te e desce. É interessante que no reino de Deus é o único lugar que para você subir, você precisa descer. Essa palavra desce me remete à ideia de nos despojarmos de todo orgulho, de toda soberba, de todo pedantismo, de deixarmos os lugares altos da nossa altivez e da nossa autossuficiência e descermos em direção ao vale da dependência de Deus e reconhecermos que sem Deus a gente não é nada. Quando nós olhamos os evangelhos, nós encontramos um monte de gente que desceu e foi abençoado. Por exemplo, Lucas capítulo 19, o cobrador de impostos, chamado de Zaqueu, ouviu falar de Jesus e ficou curioso para ver quem era Jesus. Jesus vinha passando no caminho, entrando em Jericó, e como ele era baixo, de pequena estatura, ele subiu ligeiramente uma figueira brava para ver Jesus passar. Ele estava num nível de expectação. Quando Jesus avista Zaqueu, Jesus o chama pelo nome, sem nunca ter encontrado Zaqueu, porque antes de Zaqueu existir, Deus já havia escrito a sua história. Deus sabia quem era Zaqueu, Deus conhecia o seu nome. Jesus chama Zaqueu pelo nome de Zaqueu: desce depressa, com celeridade, porque eu vou posar na sua casa hoje, e a salvação chegou na sua casa. Desceu e foi salvo e abençoado por Jesus. Talvez eu estou pregando para alguém essa noite que está no nível da expectação, viu como espectador, ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos crentes e veio hoje participar do culto e está em uma figueira da expectação, pois Jesus marcou este encontro contigo hoje. Ele te chama pelo teu nome e te diz: desce dessa figueira, porque eu quero fazer morada na tua casa, eu quero te levar para o nível de intimidade, e desce com celeridade. Marcos 5:21 diz que uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos e já havia gastado todo o seu recurso, ela ouviu falar de Jesus
e nasceu no coração dela uma esperança. Ela disse: um dia eu vou me encontrar com Jesus, e eu tenho certeza que se eu somente tocar na orla das suas vestes eu vou ser curado. O dia chegou, Deus marcou o encontro e ela se entranhou no meio da multidão, e o texto diz que ela tocou na orla das suas vestes, na parte inferior, na barra das vestimentas de Jesus. Ela não se importou que a sua boca estaria próxima ao pó, que ela poderia ser pisoteada por outras pessoas. Não, ela foi, ela desceu, ela tocou, e quando ela tocou, saiu virtude de Jesus e ela foi restaurada. João capítulo 12 diz que Jesus estava em um jantar. Lá tinha primeiro o ex-morto Lázaro sentado à mesa, tinha Marta que servia, tinha Judas que estava fazendo cálculos, e aparece Maria com um vaso de alabastro, com um unguento precioso. O texto diz que ela quebra aquele vaso, mais tarde ele vai mencionar e dizer que valia 300 denários, e ela derrama tudo e unge os pés, porque ela entendeu que o lugar mais alto que o homem e a mulher pode chegar é aos pés de Jesus. Jesus disse: Maria, aonde o evangelho for pregado, o que você fez vai ser lembrado, porque ela entendeu como é precioso descermos em direção aos pés. Há um grito de Deus para nós aqui esta noite. O grito de Deus é: levanta-te e desce nos lugares altos, deixe todo pedantismo, todo orgulho, toda altivez, toda autossuficiência, vai em direção aos pés do Senhor e reconheça que sem Ele você não é nada, porque Deus tem bênção para a sua vida. Glória a Deus. E lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Olha que interessante, Deus pede uma ação que seria subsidiada pelo próprio Deus. Deus dá uma direção, caminha para baixo. Jeremias deveria literalmente, geograficamente falando, descer, porque a olaria ficava depois do vale de Inom, próximo à porta das ovelhas, era necessário ele descer. Terceiro, Deus estabelece um propósito. Qual era o propósito de Deus? E lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Deus pede uma ação, Deus dá uma direção, e Deus estabelece um propósito, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. Irmãos, eu não acredito na obra do acaso, eu não acredito em coincidências, eu acredito em um Deus que está no controle absoluto de cada centímetro da nossa existência, de modo que Ele está presente nos atrasos, nos adiantamentos, nos encontros, nos desencontros, em cada porta que se fecha, em cada porta que se abre, em cada sim, em cada não, em cada derrota, em cada vitória, independente do que você vivenciar, tem as digitais de Deus em cada acontecimento da sua história. Jó 42:2, o patriarca disse: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quando eu falo de um propósito, me recordo de Moisés. Moisés nasceu e pela fé foi escondido 3 vezes pelos seus pais, depois foi criado pela filha de Faraó em um ambiente palaciando, aprendendo toda a cultura egípcia, toda a tratativa no que diz respeito ao acesso a Faraó, aprendeu matemática, medicina, uma cultura elevadíssima já na época. Com 40 anos ele mata um homem, foge lá do Egito, depois de passar 40 anos, e vai para o deserto, casa com Zípora, filha de Jetro, sacerdote midian, e agora ele é matriculado em outra faculdade, a faculdade do deserto. Ele fica 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, lidando com serpentes e escorpiões. Se lá no Egito ele vivia, no deserto ele aprende a sobreviver. Ele vai aprender a administrar pouco recurso. Você já viveu isso? Tem que contar moeda, tem que aprender a lidar com pouco recurso. Ele está com 80 anos de idade, talvez sem uma expectativa no que diz respeito a uma grande realização. Era um dia comum, um dia normal, como qualquer outro. Ele leva o rebanho para de trás do monte de Deus, o Horebe. Ele olha para uma sarça, a mãe que estava pegando fogo. Só que aquele fogo não era natural. Aquele fogo tinha vida em si mesmo, porque ele não consumia a sarça. Ele se aproxima da sarça para checar de perto o que estava acontecendo. Deus estava na sarça. Então a gente diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Eu ouvi a oração do meu povo, vi a sua aflição e decidi descer para livrar. Quer saber? É você, Moisés, que vai libertar a nação de Israel. Agora pensa comigo.
Moisés ele deveria falar com o faraó, existiria uma tratativa entre Moisés e o faraó. Ele passou 40 anos no Egito, ele sabia quais eram os caminhos para ter acesso ao faraó. Ele ia conduzir a nação de Israel pelo deserto, um clima cálido, quente, de poucos recursos, como um grande rebanho, como muitas ovelhas. Ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Com 80 anos ele estava pronto, do tamanho exato, capacitado para viver o que Deus havia estabelecido para a sua vida. Às vezes você não entende as pessoas que passam pela sua vida, os acontecimentos que Deus permite você viver, as pessoas que se trombam com você, as portas que Ele abre, os empregos que você passa, a formação que Ele permite você formar. Cada acontecimento disso está dentro de um plano estabelecido por Deus para a sua vida. Eu gosto do que Paulo disse sobre o progresso. Paulo disse: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando se fala de propósito, mas a grande verdade é que às vezes nós temos dificuldade de entender no processo os elementos necessários para vivermos aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Por exemplo, quando você faz um bolo, eu quero chamar o propósito hoje de bolo. O bolo pronto é muito gostoso, é muito satisfatório você saborear o bolo. Mas para o bolo ficar pronto, é necessário alguns ingredientes. Você precisa de fermento, você precisa de ovos, leite, óleo, açúcar e dentre outros elementos. Cada um destes ingredientes, se você for consumir de forma individual, não faz muito sentido. Mas se você remover um ingrediente da receita, já não vai dar certo, o bolo não vai ficar pronto. O bolo é um propósito, e às vezes você está olhando para um ingrediente, você está focando em um ingrediente da sua história, está achando que ele é tão amargo, é tão difícil, e você queria riscar ele na receita, mas não risca não. Cada ingrediente desse está na receita que Deus prescreveu para o bolo que vai alimentar o seu coração, para o bolo da sua história. Então viva cada etapa daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Parecer, fazer, Ele é o oleiro. Talvez eu estou pregando para alguém que está como um vaso quebrado e acha que não serve mais para nada. Você está na olaria de Jeová esta noite. Ele está juntando os pedaços do teu ser. Ele está renovando o teu coração agora. Ele está alegrando a tua alma, renovando as suas forças e dizendo: eu renovo as minhas promessas da sua vida. A cana brilhada não vai se quebrar. O pavio que fumega não vai se apagar. O vazio que se quebrou não vai ser lançado fora. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu vou receber esta palavra esta noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de restauração, mas eu trago a mensagem de Deus para o teu coração. Hoje Deus está restaurando. Versos 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer com vocês como fez este oleiro? Assim, só uma pergunta retórica. Assim diz o Senhor: como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus.